Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Platform Talks. Eu sou Gui Santos, estou aqui com o Bruno. Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite aí. Muito bom estar aqui mais uma vez junto com vocês e hoje é um tema super legal. Boa. Hoje estamos com o Edu Matos, autor do livro De Dev a Tech Lead, que é o tema que a gente vai falar hoje. Tenho certeza que muita gente conhece o Edu, mas se apresenta aí, Edu. Boa, com certeza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que vai ser bem legal o nosso papo aqui, né? Enfim, tem bastante pano para manga aí para a gente discutir. Bom, eu sou Eduardo Matos, eu estou aí nesse mercado de tecnologia, deve ter, sei lá, uns 14 anos, 15 talvez, mas alguma coisa nessa linha. Eu sou autor do livro de Dev Tech Lead, fundador da escola Forja, que é uma escola de formação de líderes na área de tecnologia. E autor do podcast Tech Leadership Rocks também, né? Então, tô fazendo aí um trabalho semelhante ao do Gui. Enfim, vamos lá, tô ansioso aqui. Boa. Cara, acho que é um tema que daria pra gente falar várias horas aqui sobre ele. Eu gostaria de começar a gente conversando sobre o que é o papel do Tech Lead. O que é? É um papel? É um cargo? É os dois? O que você poderia dizer pra gente? Boa, cara, muito bom. Esse é um excelente ponto, porque assim, aqui a gente já começa a entrar nas diferenças de empresa para empresa, porque um dos pontos que eu comento logo no início do livro, inclusive, é isso, né? De que não importa muito no primeiro momento o que uma empresa ou outra fala sobre quais são as responsabilidades e tal. O que importa no seu momento, assumindo que você quer ser promovido na sua empresa, é entender como que a sua empresa entende aquele papel ou aquele cargo. Ponto. Porque a partir daí você vai entendendo melhor o que você precisa fazer para chegar lá. Mas, enfim, vou trazer a minha visão aqui, né? Pode ser um ou outro, dependendo de como a empresa vai enxergar aquilo. Eu tenho visto muito no mercado, ultimamente, mercado de tecnologia, tem que pensar aqui. A gente teve um boom muito grande, relativamente recente ali, né? Enfim, coincidente com a época da pandemia e tal, talvez um pouquinho antes, a gente já começou a ver esse crescimento. E, naturalmente, quando isso acontece, a gente começa a ver a proliferação de alguns cargos, enfim, coisas novas surgem ali. Então, até um tempo atrás, a gente via muito falar, por exemplo, sobre Agile Coach. Hoje em dia a gente já não vê mais tanto. A gente já teve a época do Scrum Master, hoje em dia já não vê mais. E Tech Lead, eu imagino que vai mais ou menos por essa linha. Não no sentido de deixar de existir. Eu acho que não é esse o ponto. O ponto é, a responsabilidade de um Tech Lead vão estar, em algum momento, ou na pessoa que está na posição de Tech Lead, ou distribuídas na equipe, ou na pessoa mais sênior na equipe. Então, a responsabilidade, seja Scrum Master, Agile Coach, e nesse caso Tech Lead, ou qualquer outra posição, ela vai precisar ser distribuída, porque são, pelo menos algumas dessas habilidades, elas são importantes para o dia a dia. Então, se é cargo ou se vamos dizer assim, um papel, vou ser bem sincero, eu não me importo tanto. O que me importa dado que a pessoa está numa posição onde ela quer trazer resultado para a empresa, então, necessariamente, ela precisa de algumas habilidades, alguns comportamentos, algumas atitudes que vão ajudar a gerar esse resultado. Então, o que eu recomendo para quem está acompanhando a gente não se preocupa com o cargo em si ou o papel em si, se preocupa em fazer um bom trabalho. Naturalmente, você vai ser recompensado por isso. Eu não falo nem só de recompensa financeira, estou falando de maneira geral, vai ser mais reconhecido, a chance de uma possível promoção é maior. Então, se você está disposto a dar um passo além, minha recomendação pensa no que você pode fazer para, eventualmente, ajudar a resolver os problemas da equipe e, naturalmente, você meio que já vai naturalmente se encaixando, sabe, no que seria a posição ou o papel ali de Tech Lead. Eu acho que aqui, puxando um pouquinho até para gerar um bate-papo entre a gente, o que eu acho do Tech Lead, né? Eu já vi vários modelos em algumas empresas. Eu vi o Tech Lead como um cargo mesmo, tipo, na empresa tinha o especialista e tinha o cargo Tech Lead, inclusive aqui hoje o Tech Lead é um cargo. E eu já vi também todo mundo é especialista e alguns especialistas executam também o papel de Tech Lead dentro da empresa. Eu vejo hoje, e assim, eu gosto de um modelo onde eu tenho o especialista e eu tenho os especialistas nas áreas mais tech, plataforma, então engenharia de dados, arquitetura, cloud, nessas áreas eu tenho de fato um especialista. A gente tem os gestores também, então tem os tech managers, e esse é o Y da carreira, né? Então a carreira mais técnica, a carreira mais gestão.
o tech lead, para mim, ele tá naquela carreira que a gente chama em W, que é a carreira, que é o cara que ele vai ter um pouquinho dos dois. Tá até no nome, né, ali do tech e lead. Ele não pode ser um cara 100% especialista ali, aquele cara mão na massa 100% do tempo, mas ele também não é um gestor. Se ele se afastar do técnico, ele deixa de ser a referência ali para o time que ele tá. E ele não pode perder isso. Então ele vai ter que saber navegar nos dois. É um cara tecnicamente muito bom, mas que consegue se comunicar, que consegue ter uma visão de negócio e que de certa forma tem soft skills que habilitam ele a estar numa posição de liderança. Então eu vejo o tech lead como um papel hoje dentro da tecnologia, talvez um dos mais completos que tem. Eu vejo empresas até que antes tinham coordenador de tecnologia, gerente de tecnologia, né, gerente executivo. Coordenador foi um cargo que em alguns lugares eu vi morrer, para o tech lead assumir de fato essa posição. E ele ali dentro, numa camada de primeiro nível de gestão, ele já começa a absorver essa atividade, sem deixar o lado técnico e referência técnica dele de lado. Então acho que é um cargo que, pô, você quer ir para uma posição de tech lead, acho que tem que começar a olhar também para esse seu lado de liderança, lado de influência, e como que você pode aprimorar seus soft skills sem deixar de estudar e se atualizar tecnicamente. Eu acho que esse é um ponto super importante, que às vezes a pessoa está ali atuando como sênior, é promovida para tech lead, ou ainda, sei lá, assume o papel de tech lead, supondo que seja mais o papel na empresa, e às vezes ela acha que basta continuar atuando tecnicamente que é o suficiente. E não vai ser, vai fazer um trabalho provavelmente medíocre do ponto de vista de uma pessoa que está como tech lead. Porque o que a gente espera de uma pessoa tech lead é que ela seja capaz de minimamente fazer um link de tecnologia com negócio, que a equipe vai estar resolvendo algum problema de negócio ali, seja de forma direta ou indireta. No caso, se for indireta, por exemplo, um time de plataforma e tal, que serve outras equipes, ainda assim é um problema de negócio que vai ter que ajudar as equipes que estão ali no entorno. Então, conseguir fazer esse link e entender como que a gente consegue evoluir a tecnologia para atender o negócio é algo que provavelmente o engenheiro não está pensando no dia a dia, mas que a pessoa que está como tech lead, ela precisa estar pensando. Então não é só, não, resolver, por exemplo, um negócio muito comum, né? Eu quero muito ter mais influência para resolver, por exemplo, dívidas técnicas aqui e tal. Beleza, mas a pergunta é, será que essas dívidas técnicas são... vale a pena a gente resolver, sabe? Tipo, a gente vai ter algum retorno relevante com elas ou não? Então fazer esse link e explicar também do ponto de vista do negócio é algo que uma pessoa tech lead ela precisa aprender a fazer. Então, fica até como um possível alerta aqui, né? Uma bandeira amarela para quem eventualmente está acompanhando a gente aqui e está atuando como tech lead. Se você está atuando 100% tecnicamente na equipe, então você está pegando tarefa do backlog e fazendo o seu dia inteiro, então tem que repensar talvez um pouquinho o que você está fazendo aí para, enfim, olhar para outras coisas que você provavelmente está deixando passar. Boa. E aí você comentou sobre o tech lead medíocre, né? Acho que uma dúvida que eu tenho aqui, né? Se você fosse quebrar, né, entre um tech lead que está no começo de carreira, um que já está entendendo o papel e um que já é expert, inclusive formando outros tech leads, né? Quais desafios você enxerga primeiro em quem está começando o papel de tech lead? O começo, eu imagino que seja igual para todo mundo, independente da posição que a pessoa está assumindo. Eu costumo dizer que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o que é aquele cargo que ela está assumindo, ou o que é aquela posição que ela está assumindo. Então, ela precisa entender o que está por trás daquilo. Às vezes parece meio óbvio, mas não é, porque tem muitas expectativas que, eventualmente, a empresa tem, a própria liderança da pessoa tem, que a pessoa não sabe que a expectativa é aquela. Então, talvez ela não saiba, por exemplo, que, como tech lead, eu preciso sentar com o product manager da equipe para entender o roadmap e saber se é factível entregar aquilo, se não é, como é que a gente vai ajustar, eventualmente, a arquitetura em relação àquilo, como é que a gente não vai, se, eventualmente, alguma coisa é grande demais, a gente vai ter que quebrar em pedaços menores, enfim. Então, talvez a pessoa não saiba disso. Por isso que talvez ela pegue tarefa do backlog e comece a fazer, achando que o trabalho dela é basicamente entregar tarefas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A pessoa que está iniciando, provavelmente ela não sabe ainda, não tem clareza do que é esperado para a posição dela. Dito isso, é justamente isso que eu recomendo por onde a pessoa começa. Então, entenda o que é esperado de você. Então, converse com as pessoas, pergunte, entende os problemas que estão acontecendo na sua equipe, por aí vai. Já uma pessoa que está, vamos dizer assim, trabalhando bem como tech lead, já é aquela pessoa que
consegue ter uma interface boa com a pessoa de produto, com stakeholders, já está conseguindo dar direcionamento para a equipe, já tem, vamos dizer assim, uma visão técnica de para onde a equipe está se direcionando. Se tem alguém, vamos dizer assim, tecnicamente, que não está atendendo na equipe, já consegue dar os feedbacks, já consegue acompanhar a pessoa, mentorar a pessoa, por aí vai. Então, a pessoa que está saindo muito bem no papel está, vamos dizer assim, conseguindo fazer todos esses papéis tranquilamente. A pessoa que já talvez está próxima de eventualmente ser promovida, alguma coisa assim, é aquela pessoa que já vai estar assim, a equipe dela já está gerando os resultados, já está meio que se virando sozinha, já não depende mais tanto dela, é uma pessoa que já consegue fazer, vamos dizer assim, olhar para o trabalho no nível um pouco mais alto, então já está pensando mais no negócio até do que necessariamente só no que a equipe está fazendo, já está conectando com outras equipes, já é vista de uma forma diferente pelas próprias pessoas que estão ali na empresa, então talvez, sei lá, um diretor já vem falar direto com ela, outras pessoas ali relevantes já vêm falar direto com ela, porque ela já tem uma influência grande, já tem um conhecimento grande, então a pessoa já está se destacando muito ali, tá? Então, eu colocaria, assim, de forma muito rápida, como que seria essa escadinha aí. E acho que um ponto importante, que só para eu finalizar, é que eu não recomendo, tá? Pelo menos de maneira geral, que quem tá, seja lá na posição que tiver, que corra para tentar alcançar a próxima o mais rápido possível. Acho que a ideia, em geral, não seria essa. É você conseguir crescer de forma sustentável, aprendendo, se desenvolvendo, para que você consiga chegar numa nova posição ou num novo patamar dentro da sua posição, onde você não se estresse demais, a ponto de você eventualmente não aguentar, nem que você se coloque em riscos que você não deveria ou não precisaria estar correndo, mas que você deixe, enfim, a coisa acontecendo, evoluindo, vai aprendendo no dia a dia e vai se desenvolvendo por fora, vai conversando com outras pessoas também, por aí. Então, eu sempre, assim, sempre não, acho que depende muito da pessoa, mas de maneira geral eu recomendo, vai com calma, vai se desenvolvendo no seu tempo e naturalmente você, uma hora vai ser promovido, uma hora você vai conseguir ser visto de uma forma diferente pelas pessoas que estão no seu entorno. Vou tentar trazer também, acho que meu ponto de vista é muito parecido com o do Edu. O que eu sempre falo é assim, imagina um sênior muito bom. É um cara que tem a base técnica muito forte, que consegue de fato entregar as features, que já entende um pouco do negócio, e que é o cara que você deveria ter a responsabilidade de sozinho conseguir seguir com alguma tarefa, sem precisar de um apoio técnico de outra pessoa. No geral, esse já é o sênior. Quando você vai para a posição de tech lead, você deveria minimamente conhecer como um sênior, tecnicamente. E aí, onde vai estar a sua dificuldade? Acabei de entrar na posição de tech lead. Com certeza, a sua dificuldade vai estar no lado lead. Então, como que você vê assim, um tech lead que acabou de entrar na posição? Ele vai ter a dificuldade de se afastar do código, talvez num primeiro momento. Ele não vai mais ser o cara que vai codar o dia inteiro. Segunda dificuldade que ele vai ter, ele vai ter que começar a falar de produto. Ele vai sentar com o product manager que está do lado dele, com o product owner, e ele vai ter que discutir produto, ele vai ter que discutir negócio. Essa é outra coisa que ele vai ter dificuldade, que você vai perceber nos tech leads mais novos esse momento dele. Comunicação. Quando você vira lead, tem de certa forma uma influência muito grande. Você pode não ser um gestor funcional, mas toda liderança tem uma influência, né? Então, ele vai precisar aprender a influenciar pessoas, a se comunicar com pessoas, né? A conseguir engajar em uma direção que é a direção que a squad dele está indo. E no geral, os tech leads que estão começando, eles sentem dificuldade nessas 3 pontas, né? Como que eu ganho o respeito do meu time, né? Como que eu ganho a influência, como eu puxo esse pessoal para estar junto comigo, como que eu faço negócios, me escutar um pouco mais, o time de produtos, como que eu posso influenciar naquele roadmap. E assim, como que eu consigo delegar e acompanhar um pouquinho mais com o meu time, mesmo sem ser gestor deles, né? Eu preciso dar a direção técnica, eu preciso garantir que aquilo aconteça. A dificuldade vai estar aí, acabei de entrar na posição de tech lead. E vocês vão ver que o tech lead, conforme ele vai evoluindo, normalmente você não vai admirar um tech lead falar, putz, esse cara aqui tem que virar um principal, tem que virar um tech manager, só pelo lado técnico dele, mas muito mais por isso aí. Qual que é a influência que ele está tendo dentro da área de tecnologia, dentro do time dele, dentro da área de negócios? Como que ele está conseguindo fazer boas entregas e formar também pessoas ali, mentorar os devs que estão com ele. Para mim, claramente, o nível de maturidade de um tech lead, eu costumo olhar, dividir em M1, M2, M3, M4, que M1 é meio que bebê, acabei de assumir uma posição, tem que ajudar e pegar no colo em quase tudo, né, e seria o gestor ali, M2 já é uma criança, M3 adolescente, M4 um adulto. A jornada dele de crescimento é nessa formação de liderança, é nessa formação de
de influência e de negócio. Então, a dica para os tech leads é, cara, foquem muito nisso, trabalhe o soft skill, se forma nesse sentido e tenta se manter atualizado tecnicamente o tempo todo. Sim. E acho que um ponto importante que às vezes não é tão claro assim, porque assim, quando a pessoa chega na posição de tech lead, seja o cargo, seja o papel, não importa tanto, às vezes ela ouve falar algumas coisas e ela acha que entendeu e ela não entendeu necessariamente o que está por trás daquilo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que quem está acompanhando aqui a gente foi promovido para assumir a posição ali de tech lead, daí essa pessoa ouve falar que é importante ela desbloquear o time. Aí, beleza, importante desbloquear, não, tudo bem. Então, tá aqui nas minhas atribuições, eu vou desbloquear o time. Só que ela acha que desbloquear, por exemplo, pode ser fazer tarefa para o time. Se está bloqueado, eu vou lá e desbloqueio, eu faço para o time. Ou então, não, acho que desbloquear é só quando alguém externo, enfim, tá com alguma parte da tarefa que depende de outra equipe, eu preciso ir lá e conversar. Pô, beleza, mas tem isso também, tem eventualmente até botar a mão na massa e fazer ele junto com o time, mas, cara, tem muita coisa que está no entorno disso. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue entender todas as nuances do que significa desbloquear o time ou qualquer outra coisa que esteja ali nas atribuições dela. E é muito comum a gente ver, infelizmente ainda nas empresas, esse tipo de coisa não ser disseminado. O que exatamente é essa expectativa? Como que a pessoa está sendo avaliada? Ela não sabe direito, ela recebe muito direcionamentos vagos. Inclusive, essa é uma posição onde é muito comum a pessoa chegar, não ter um direcionamento muito claro e, eventualmente, até, enfim, decidir não ser mais tech lead e tal. É muito comum esse tipo de coisa acontecer. Por conta dessa falta de clareza que a pessoa tem. Então, por isso que eu super recomendo. A primeira coisa que você deveria fazer, na minha visão, quando você se torna tech lead, é entender o que é esperado de você, o que você precisa fazer e como você consegue ajudar a equipe a dar um próximo passo. Sem isso, existe uma chance muito boa de, eventualmente, você até, enfim, querer desistir e tal, porque não vai ficar claro e você vai ficar com medo de ser demitido, alguma coisa nesse sentido, ser mal avaliado. Então, entender o papel é algo crucial. Claro que você não vai fazer só isso, você vai começar a fazer o trabalho também, mas trabalhar na compreensão do que significa é super interessante. E dá para fazer isso desde estudando, vamos dizer assim, né, com livro, com curso, seja lá o que for, e com, enfim, o dia a dia ali também, né, de conversar com as pessoas e entender outras experiências, seja com pessoas da mesma empresa, seja com pessoas de fora, também pode ser bem interessante. Então, minha recomendação olhe para o que está no seu entorno e não faça somente o trabalho, mas tente entender também, olhando um pouquinho pelos olhos de outras pessoas. Acho que pode ajudar um bocado. Boa. Ainda nessa questão da definição do papel, né, vocês falaram sobre o relacionamento com PM, com Product Manager, sobre tirar bloqueio. O que muda da pessoa que está ali como dev e depois ela começa a ter que se relacionar com outras pessoas fora do time dela, né, para conseguir tirar bloqueio, para conseguir andar com as atividades, para priorização, principalmente com produtos, né? Que eu vejo que em muitos casos, muitas empresas, o tech lead acaba sendo o par, deveria ser, né, não o inimigo, mas o par do PM. O que vocês acham que muda nessa relação, né, de ser um dev e ter que se relacionar com outras pessoas? Né? Boa. Acho que num primeiro momento, isso pode variar muito de empresa para empresa. Inclusive, eu tenho mudado a minha visão sobre isso ultimamente. Mas, de maneira geral, engenheiros, desenvolvedores, seja lá como a gente vai chamar, acabam tendo uma responsabilidade menor do que a de tech lead. Então, eventualmente, se alguma tarefa fica bloqueada, em muitos casos, compreensível, vamos colocar assim, que o engenheiro, não, tudo bem, está bloqueado aqui, então eu vou parar, vou fazer outra coisa. Pelo menos até há pouco tempo isso era muito comum. E a pessoa que é tech lead, ela vai ter que correr atrás e se virar para fazer aquilo acontecer. Eu tenho mudado um pouco a minha visão sobre esse ponto. Então, hoje em dia, eu acho que é muito mais correto que o próprio engenheiro faça esse trabalho de correr atrás e tentar se desbloquear. Em alguns casos vai conseguir, na maioria deveria conseguir, em outros talvez não consiga, porque depende de, sei lá, de alguma decisão, de outra equipe, priorização, enfim. Nesses casos mais complexos, aí sim, na minha visão, essa pessoa tech lead deveria entrar e negociar, entender o que está por trás ali, seja com a pessoa de produto, seja com outras equipes, um cara, enfim. Essa pessoa vai tentar desbloquear, mas nessas situações onde o engenheiro não conseguiu, tentou fazer um trabalho inicial e não conseguiu, talvez seja o caso mais complexo, dependendo de uma certa influência ali para conseguir fazer isso acontecer, por aí vai.
Outro ponto, aí olhando talvez um pouquinho antes, vamos dizer assim, idealmente, nada deveria ficar bloqueado. Esse é o cenário ideal, vamos dizer assim, que todo mundo busca. Porém, nem sempre a gente consegue isso. Mas, em alguns casos, a gente consegue evitar que isso aconteça. Então, a gente já consegue prever que algo pode ficar bloqueado na frente. Então, essa negociação inicial, então, antes da gente começar, para mim, na maioria dos casos, deveria ser papel da pessoa que é tech lead. Então, quando a gente pega uma tarefa para fazer, a gente sabe que depende de uma outra equipe para fazer uma parte dela. Putz, então eu já preciso conversar com o pessoal, alinhar, entender se eles vão conseguir pegar, se eles não vão conseguir. Porque se não conseguir, beleza, então faz sentido talvez a gente adiar o início da tarefa, pegar outra coisa para a gente conseguir entregar mais rápido. Então, esse alinhamento, ele é super importante, a pessoa tech lead ela tem que pensar nisso. Eu diria que a pessoa de produto também tem que ter esse viés de pensar em como que a gente consegue fazer essa coisa acontecer, mas, tecnicamente falando, acho que a pessoa tech lead ela é mais responsável. Então, tentando dar um resumo, porque eu falei, se o bloqueio acontecer ao longo do desenvolvimento, primeiro o engenheiro tenta se desbloquear. Esse é o cenário ideal, independente de senioridade. Não me importa se é júnior, se é pleno, se é sênior, não interessa. Essa pessoa tem que conseguir, pelo menos tentar conversar com quem está no entorno para desbloquear. Conseguiu, o que deveria acontecer na maioria das vezes, massa, segue o jogo. Não conseguiu, escala isso. Coloca o tech lead na jogada para essa pessoa tech lead conseguir dar essa ajuda. Agora, o ideal é que o bloqueio nem aconteça, então o tech lead precisa olhar antes da tarefa começar o que ele precisa fazer para ou negociar com o time, alinhar com uma possível outra equipe ou com outra pessoa que aquilo vai ser feito e que não pode ficar bloqueado, então qual é a melhor data eventualmente para começar, ou eventualmente decidir não fazer naquele momento porque, sei lá, uma outra pessoa que já iria bloquear, ela não vai conseguir fazer, então é melhor tentar alinhar isso para ser feito mais para frente, enfim, quando o trabalho puder ser sincronizado, porque senão a gente vai ter um possível desperdício ali, que eu já cansei de ver acontecendo, de um time começar a fazer uma coisa, finalizar a parte dele, vamos colocar dessa forma, mas quando chega do outro lado, a gente não consegue fazer agora. Daí 3 meses depois, o time vai lá, entrega, então quer dizer, você podia ter usado aquele tempo para fazer outra coisa, para botar em produção e gerar valor para o usuário, para o cliente, enfim. Então, esse trabalho aí inicial é bem importante que essa pessoa tech lead faça. Boa. Acho que aqui, Gui, sua pergunta foi muito no sentido do tech lead com a galera de produtos, né? Como que a gente pode trabalhar com uma eficiência maior e como que esse cara pode trabalhar tendo uma sinergia grande. Eu acho que quando você entra na posição de tech lead, você tem que se preocupar com algumas coisas. Até para o seu time não ficar travado, como o Edu falou, né? Tem vários cenários que o time entra em algumas armadilhas que ele fica, de certa forma, travado e aí começa a entrar naquela ociosidade que você não consegue destravar. E eu já vi aqui, por exemplo, times que por problema de roadmap chegou a ficar 1 semana e meia, às vezes 2, sem atividade. E aí é onde começa a cair umas armadilhas que o tech lead tem que resolver. De certa forma, está no job description dele ali. Vou dar um exemplo aqui. A primeira coisa, o tech lead precisa garantir junto com a pessoa de produto que a gente tenha sempre histórias refinadas. Ele não pode esperar o time ficar ocioso para ir decidir refinar uma história. E ele tem que estar preocupado com isso. Ele tem que estar de olho ali se as tarefas estão travadas, se dá para destravar e se der, ele ir atrás com as outras áreas da empresa para destravar. Se não der, cara, o que eu posso pegar agora para fazer? Ele deveria ter o papel de manter aquela engrenagem girando como time o tempo inteiro, sempre gerando valor, sempre gerando resultado. Para isso, ele tem que ter uma visão de negócio, para sentar junto com a galera de produtos e falar, isso aqui dá para puxar agora, isso aqui não dá. Outra coisa que o tech lead junto com a pessoa de produtos tem o papel de fazer, e quando esse cara não sabe fazer isso, normalmente ele ferra o time, é saber falar não. Isso também, eu vou dizer, ele é job description do tech lead também. Tem tech lead que eu já vi que ele fala sim para tudo para a galera de produtos. Quando ele vê, ele ferrou o time dele. Não dá para falar assim para tudo. A partir do momento que ele fala assim, aquilo começa a entrar pro time. Às vezes ele sobrecarrega o time por não saber falar não. Então, acho que esse é outro papel. Então, caminhar junto com a galera de produtos, entender do negócio, entender do roadmap, influenciar para a gente conseguir dar cadência naquele roadmap, fazer um pouco de gestão de capacity, entender como distribuir da melhor forma possível as histórias para os devs dentro da especialidade deles, do que eles sabem fazer. Então, tem um papel grande do tech lead nesse sentido, mas eu diria que ele tem que deixar a engrenagem girando ali. Deixa eu só
pegar um ponto que você falou, Bruno, que eu acho que é super interessante para deixar bem claro para todo mundo aqui. Porque às vezes a gente, no dia a dia, comete esse erro e passa batido, que é Product Manager não é chefe do Tech Lead e não é chefe dos engenheiros. Então, o Product Manager não manda o time fazer nada. Então, você vai sentar, vai conversar, vai alinhar, entender o que cabe para o time fazer, o que não cabe, o que já tem, vamos dizer assim, uma visão decente de negócio, uma descrição decente, pelo menos, do que é esperado, o que não tem. E você vai aceitar o que, vamos dizer assim, o que estiver preparado para o time começar. Não é para aceitar tudo que o PM pede, senão, cara, vai virar o caos ali. E a culpa, no final, é sempre do Tech Lead, é sempre dos engenheiros. Então, tem que ter isso em mente também. Pô, legal. Eu acho que a gente começou a cair num cenário, vocês falaram coisas que. Um cenário de muitas armadilhas que acabam aparecendo num caminho da pessoa que está se tornando tech lead, né? O Bruno citou 2 extremos, né? Ficar sem atividade, isso já é um sinal muito ruim, porque sempre vai ter atividade, sempre. Ou nem que seja documentar o projeto, mas ficar sem atividade, o outro extremo, que eu acho que conecta com o que o Edu falou, né? De não saber falar não, porque muitas vezes o tech lead está vendo a pessoa de produtos como uma chefe. Né? Ou pode ser o outro lado também, né? Tá vendo o chefe dele passando tudo e ele não diz não. Quais outras armadilhas mais vocês acreditam que as pessoas caem nesse papel? Boa. Acho que tem várias armadilhas. Uma a gente já comentou aqui, vamos dizer assim, bem profundamente, né, que é olhar somente para a parte técnica. Essa é uma delas. Outra enfim, falar sim para tudo. Enfim, tem um monte de armadilhas ali. Mas talvez uma das principais, até por conta de, eventualmente no começo, essa pessoa não está tão preparada, é essa parte mais de pessoas, vamos dizer assim, né, de fazer a gestão das pessoas e tal. E aqui eu não estou nem falando necessariamente de avaliação de desempenho, essas coisas, mas acompanhar as pessoas, se preocupar com elas, saber o que está acontecendo, como que você pode ser útil, se elas estão fazendo algo que faz sentido para elas, se não faz. Então, toda essa parte humana ali, né, de, pô, você consegue pegar em one-on-ones, inclusive, cara, você deveria estar se preocupando. Vamos dizer assim, o trabalho ele não se resume a entregar tarefa no fim do dia. Então, tem um ser humano ali do outro lado. Então, você precisa ter algum nível de preocupação com essas pessoas. E o que eu acho que é legal é que isso não precisa começar com você chegando na posição de tech lead. Isso pode começar antes. Então, mesmo como engenheiro sênior, você pode sentar com seus colegas de equipe e tal, entender, cara, o que vocês estão buscando e tal. Posso te ajudar? Não pode? Você já começa o trabalho aí, sabe? Então, você já chega lá com alguma experiência. Então, é basicamente isso que eu recomendo, né? Para evitar muitos problemas que aparecem quando a pessoa chega na posição de tech lead. Antes de chegar lá, você já pode começar a desempenhar boa parte vamos dizer assim, dessas atividades que uma pessoa tech lead faria. Então, precisa alinhar contra o time? Cara, você como sênior, você consegue ir lá e alinhar contra a equipe. Ah, mas o pessoal não vai me ouvir, tá? Você tenta. Se não te ouvir, tudo bem. Isso é outro caso, mas pelo menos você tenta fazer acontecer. Então, você senta com a pessoa de produto, um product manager, conversa e tal. Se você está numa equipe que hoje tem tech lead, você pode, por exemplo, combinar com o seu tech lead para algumas coisas você fazer junto com ele ou com ela, ou algumas responsabilidades, você, vamos dizer assim, ele ou ela delegar para você, começar a experimentar ali. Então, você consegue combinar esse tipo de coisa. Isso já evita muitos problemas lá na frente, porque pensa que a maior dificuldade, geralmente, que a pessoa tem é de entender essa nova responsabilidade, ou essas novas responsabilidades que ela vai ter. Se esse é o principal problema, então que tal se ela começar a desempenhar antes e conhecendo já esses problemas a priori, para quando chegar lá, ela vai chegar muito melhor preparada. Então eu diria que talvez essa seja a maior armadilha, né? A pessoa achar que, não, quando chegar lá eu vou executar isso tudo que é esperado de mim. Tipo, não, começa antes, para quando chegar lá você evitar problemas. Cara, eu vou falar uma aqui que para mim é clássica. Assim, o tech lead querer codar o dia inteiro. Puta armadilha, eu vou explicar por quê. Porque ele vai resolver os problemas, mas ele não vai dar direção pro time. E ele vai resolver os problemas dentro do tempo dele, né? E o resto do time vai estar lá perdido, muitas vezes, sem direção, sem atividade, travado em história, e ele lá codando e tentando resolver os problemas. O que eu sempre falo cara, tech lead, se ele trabalhar muito, ele vai ter 12, 13 horas no dia dele produtiva, né? Se ele somar com as horas do time dele, ele poderia ter 40, 50, 70 horas, dependendo da quantidade de devs. Cara, ele tem que escalar o tempo da galera através do tempo dele. Então ele tem que fazer as 10 horas dele virar 50, 60 horas produtivas do time. Uhum. Se ele ficar focado em codar e ser o mais produtivo possível, ele não vai ser.
Porque a alta produtividade dele seria 50 horas. Ele tem que olhar a produtividade do time, não dele. E acho que essa é uma armadilha que muito tech lead cai, principalmente no começo. Sim. E eu vou dar um passo além do que você falou, porque eu consigo, enfim, já vou pensando em alguns cases assim que eu vi. E um negócio muito comum, assim, do tech lead que quer codar o dia inteiro, que acha que, vamos dizer assim, a coisa mais importante que ele pode fazer é pegar uma tarefa do backlog e entregar, é que essa pessoa, ela deixa de ver algumas coisas que às vezes são muito claras quando você dá um mero passo atrás. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode estar pegando tarefa para entregar e tal, beleza, você vai até estar ajudando o time de certa forma. Mas o que talvez você não esteja vendo é que existe alguma coisa que está acontecendo ali, técnica, em muitos casos, que está bloqueando o time e você não está atuando para desbloquear, sendo que porque você está trabalhando em alguma coisa, alguma atividade para você, alguma funcionalidade nova do produto. Então, por exemplo, vamos imaginar que o time está codificando, fazendo ali a tarefa normal, mas, enfim, existe uma parte do trabalho que, cara, está muito custosa e tal. Então, por exemplo, para fazer testes localmente, cara, eu não consigo fazer teste localmente, eu tenho que subir no ambiente, seja lá qual for, para conseguir aí sim rodar a aplicação e ver se está funcionando. Cara, olha a dificuldade que a pessoa está tendo para conseguir fazer um mero teste. Será que eu não deveria estar trabalhando para conseguir permitir com que a aplicação que o time trabalha rode localmente, a pessoa consiga testar localmente? Imagina o ganho de produtividade que você não vai dar para o time fazendo isso. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, o nosso pipeline de deploy está muito lento e tal, então a gente só entrega uma vez por semana. Pô, imagina se você trabalhar no pipeline de deploy do time para conseguir entregar, sei lá, tarefas todo dia. Olha o ganho de produtividade que você vai estar dando para o time. Então, o que eu recomendo olha para o seu time e pensa no que eventualmente está atrapalhando o desenvolvimento das atividades. Então, talvez esteja faltando teste. Então, você pode ensinar as pessoas a fazerem teste, pode cobrar mais isso. Ou então, o pipeline de deploy está legal, CI/CD. Ou então, cara, tá difícil de rodar a aplicação, a gente não consegue rodar local, porque não consegue instalar as dependências. Será que você consegue ajudar resolvendo isso? Então, pense em tudo que pode estar bloqueando o seu time na hora do desenvolvimento e trabalhe em cima disso. Porque uma vez que você remove esse bloqueio, ele está removido, ele não vai atrapalhar mais o time. Então, você tem um ganho assim em escala, né? Porque não é só para você que está fazendo, é para todo mundo que está trabalhando no time. E quanto mais pessoas estiverem trabalhando no time, maior o ganho que você vai ter. Então, é algo que eu recomendo. Se você quer trabalhar codificando, porque você curte muito e tal, beleza. Eu acho que não deveria só isso, mas beleza. Mas pelo menos trabalhe nessas atividades que vão alavancar o time. E não só pense em atuar em atividades que vão gerar valor para o negócio diretamente. Então, pense no que atrapalha o time e dê preferência para essas coisas. Depois, se você quiser entregar a feature, beleza, você vai lá, entrega. Mas primeiro desbloqueia o que está atrapalhando a produtividade do time. E tem até um framework legal, que é o Devex, imagino que, enfim, quem está acompanhando aqui a gente conhece, que fala justamente sobre isso, né? Ele coloca ali os pontos que normalmente mais atrapalham as pessoas de gerar valor. Então, tem 3 pontos ali que ele considera como mais importantes. Um deles é flow state, então é o quanto que a pessoa consegue entrar no estado de flow para conseguir fazer a atividade dela. Então, por exemplo, se eu sou um tech lead, eu preciso me preocupar se o time está com, vamos dizer assim, muitas reuniões na semana, ou se as reuniões estão, vamos dizer assim, em horários muito ruins ali, que ficam bloqueando a pessoa ao longo do dia. Então, será que eu consigo distribuir essas reuniões de uma forma melhor? Será que eu consigo, talvez, tirar as pessoas de algumas reuniões que estão atrapalhando muito? Enfim, isso para ajudar a pessoa a entrar no estado de flow e conseguir ser o mais produtiva possível. Segundo, que está lá também no framework Devex, feedback loop. Então, se a pessoa está tendo feedback loop em relação ao trabalho que ela está fazendo rápido, massa, a pessoa está sendo mais produtiva. Agora, se ela, por exemplo, como no caso que eu trouxe, que a pessoa precisa subir o código para um certo ambiente para saber se está funcionando, cara, provavelmente ela vai levar muitos minutos para fazer isso. Se não, mais de hora até, dependendo do caso. Então, isso atrapalha a produtividade da pessoa também. E o terceiro e último é a carga cognitiva. Então, se ela está trabalhando, por exemplo, com uma tecnologia que está muito trabalho para ela configurar alguma coisa nesse sentido, cara, ela está perdendo também produtividade. Então, um exemplo típico para fazer o deploy, eu tenho que mexer em 15 arquivos diferentes, pedir para fulano de tal aprovar, depois volta para mim, depois eu tenho que fazer tais modificações para aí sim eu botar no release train para daqui a 2 dias ser deployado. Cara, a carga cognitiva é muito grande. Então, talvez valha a pena você simplificar esse processo, trabalhar na simplificação desse processo. Então, são todas atividades que tech leads podem atuar para tornar a vida do time mais fácil, para que o time consiga se concentrar
na geração de valor e não em coisas que atrapalham ali, né? Então, essa talvez seja a principal recomendação que eu dê para um tech lead, pensando em como que consegue ajudar a equipe a ser mais produtiva. Pensa em tudo que está atrapalhando e torna aquilo fácil, torna aquilo simples para o time fazer. Então, só isso, cara, já vai dar uma ajuda, assim, absurda para o time. Eu diria até que se o tech lead estiver fazendo só isso, provavelmente já está gerando muito mais valor do que pegando, seja lá a tarefa que for, do backlog. Agora eu quero trazer uma polêmica, que eu ia deixar uma para o final, mas eu quero trazer uma no meio por causa de um comentário que fizeram, assim. Muita empresa tem uma dificuldade muito grande de deixar claro os papéis e responsabilidade dos cargos, né? Eu sei que existe, principalmente em tecnologia, existe muito consenso, né, de áreas, ferramentas, até papel do mercado, né? Vocês acham que a falta de definição da empresa, se ela não tem isso no papel, né, o que ela espera de um tech lead, pode potencializar essas armadilhas? Né? Eu vou emendar algumas perguntas. Vocês acham que pode potencializar essas armadilhas? Essa definição deve vir da empresa, não deve? Se a empresa não tiver a definição, é importante buscar ela no mercado? Porque existem hoje, né, inclusive tem um livro do Edu, né, para a empresa que acaba cobrindo esse gap, né? Então, qual é a opinião de vocês sobre isso? Boa. Você começa aí, Bruno? Posso começar. Cara, eu acho que papel e responsabilidade ele deveria sempre estar bem escrito. Isso não só para tech lead, para o PO, para o agilista, para o coordenador, para o gerente. As pessoas se perdem se elas não entendem exatamente qual é o papel dela a partir do momento que você trabalha em um time multidisciplinar, né, ou então uma squad, uma tribo. Cada um deveria ter ali a sua responsabilidade, por mais que você faça mais que ela, mas a sua ali você deveria pelo menos conhecer e trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui recente que aconteceu e acho que eu tive um problema dentro da minha estrutura por uma falta de papel e responsabilidade. Esse ano a gente decidiu que a gente ia rodar nossas squads sem Scrum Master. A gente tinha Scrum Master até o final do ano passado. E aí, na nossa cabeça aqui, os executivos, vamos discutir, vamos fazer, isso aqui faz sentido, o mercado estava indo para essa direção, a gente achou que sim. Mas, de certa forma, o Scrum Master tinha certas responsabilidades dentro do papel e responsabilidade dele. A hora que a gente tirou, na nossa cabeça, o Tech Lead assume, o PO assume, mas a gente não comunicou bem, nem a gente falou assim, desses papéis e responsabilidades do Scrum Master, esses vêm para o Tech Lead, esses vêm para o PO, e vamos rodar assim. Sabe o que aconteceu? Ninguém fazia. Porque o PO achava que era o Tech Lead achava que era o PO, e a gente rodou, e isso aqui começou a gerar um problema crônico dentro das squads. Até a gente sentar e escrever, essa vem para cá, chamou todos os Tech Leads, todos os POs, apresentamos, e aí sim o papel começou a acontecer. Acho que muitas vezes a gente tem problemas das pessoas não executarem tarefas simplesmente porque elas não sabem que aquilo é uma tarefa delas. Enquanto elas não sabem, elas não vão ter o ownership de fazer aquilo acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, acho que tem que ter isso escrito. Exemplo, eu tinha tech lead que não olhava a métrica porque ele achava que não era papel dele. Até eu contar para ele que ele deveria olhar a métrica. Eu vi uns comentários aqui. Sim, sim. Isso é bem interessante, assim. Vamos pensar no cenário onde a empresa não fala nada e as pessoas correm atrás para entender melhor o que significa aquilo. Então, uma lê um livro, a outra conversa com um colega de uma outra empresa, alguma coisa assim. A verdade é que cada uma vai ter uma interpretação pelo menos ligeiramente diferente, tá? Elas não precisam ser totalmente diferentes. Vamos pensar que pelo menos, vamos ser otimistas aqui, elas são ligeiramente diferentes. Cara, isso já vai fazer as pessoas atuarem diferente de equipe para equipe. Elas vão ensinar as pessoas, eventualmente alguém ali na equipe vai estar buscando também, se tornar tech lead, vai aprender com essa pessoa. E, enfim, a empresa vai ter pessoas atuando na mesma posição, mas com comportamentos que ao longo do tempo a diferença tende a se acentuar, então cada vez mais diferente. Então é um cenário muito ruim. É claro que eu super recomendo que as pessoas corram atrás, aprendam, enfim, tirem suas próprias conclusões, mas até pensando de uma forma um pouco mais alto nível, né, estatística, é importante a empresa deixar claro o que é importante para ela, até porque a empresa pode entender que vamos dizer assim, algumas responsabilidades são mais importantes do que outras, e ela deveria deixar claro isso também nessa descrição, e tá tudo certo, sabe? Então é o que a empresa espera da pessoa. Então, quando a gente pensa em, vamos dizer assim, né, em geração de resultado ali em escala, é super importante, sim, na minha visão, ter essa definição comum. Então, isso vai ajudar depois, inclusive, a saber
beleza, essa pessoa tem que ser promovida ou não, porque, cara, ela já está atuando no nível tal. Se não tiver descrito, vai virar um achismo. Então, você vai ter, talvez, um líder que é muito bonzinho, vamos dizer assim, que vai promover rapidamente aquela pessoa, e outro líder que é mais duro, enfim, que é mais exigente, talvez não vai promover. Mas talvez seja o contrário. Tipo, uma pessoa deveria ser promovida e a outra não, sabe? Então, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aqui tem vários pontos. Quando a gente pensa ali, seja em geração de resultados, enfim, seja na avaliação das pessoas, cara, clareza é um negócio fundamental. Isso tanto do ponto de vista do negócio, enfim, dos resultados que a gente quer alcançar no negócio, quanto em relação à expectativa em relação às pessoas. E se a empresa não tem isso, beleza, talvez seja o momento de criar, né? Seja, cara, vamos começar aqui do zero, então vamos pegar, talvez, olhar para o mercado, o que o pessoal está fazendo, para a gente ter uma base também, vamos olhar internamente e vamos começar a criar o nosso mapa aqui para descrever o que a gente espera em relação a cada posição, em relação a cada atribuição daquela posição. Só de fazer isso já vai, assim, existe um ganho enorme. Provavelmente as pessoas vão se amarrar em ter um negócio desse. Então, é muito importante que uma liderança mais sênior talvez já comece a fazer esse trabalho de, enfim, fazer esse mapeamento, já criar esse documento para deixar claro ali para todo mundo. Show. Assim, pulando para a próxima aqui, uma coisa que eu vejo é que todo bom dev tem a sua, vamos dizer assim, sua caixa de ferramentas, né? Então, tem as bibliotecas que gosta de utilizar, os frameworks, IDE. Só que quando vai para liderança e para gestão, eu vejo que a gente perde um pouco esse conceito de caixa de ferramentas. Eu gosto muito da ideia de toolkit, né? E existem práticas e ferramentas no mercado que são bem interessantes. Se vocês fossem montar uma caixa de ferramenta para o Tech Lead, né? E a caixa de ferramenta eu não falo só de linguagem de programação, coisas técnicas, eu falo de práticas e até ferramentas mesmo. O que vocês colocariam nessa caixa? Então imagina que eu sou um Tech Lead e quero usar ferramentas e práticas para me apoiar, para facilitar meu trabalho, ou eu sou a empresa e eu quero dar um guide para as pessoas, né? Isso até é uma coisa interessante para as empresas colocarem na definição de papel e responsabilidade, e está aqui algumas ferramentas que vai facilitar o seu trabalho. O que vocês colocariam nessa caixa? Acho que é um ponto bem interessante, assim. Eu nunca pensei por esse viés, mas é bem interessante. Acho que a primeira coisa que eu faria aqui é entender ou deixar claro quais são as 4 responsabilidades, o que eu considero como as 4 responsabilidades de líder de tecnologia, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ver se eu lembro de todas. A primeira é tecnologia, eu vou falar sobre ferramentas para cada uma delas, mas vamos lá. A primeira, tecnologia. A segunda, processos. A terceira delas, pessoas. Quarto, produto, tá? Nenhuma é mais importante que a outra, nem nada. Então, tem esses 4 pilares aí, tá? Dentro de tecnologia, acho que assim, o que a pessoa provavelmente já vai ter mais familiaridade. Então, enfim, questão de arquitetura, então saber desenhar sistemas, saber, por exemplo, a parte de como que eu crio um pipeline de CI/CD, como que eu crio o teste para minha aplicação, uma estratégia de teste, enfim, então toda essa parte de tecnologia é super importante. Essas ferramentas, provavelmente, as pessoas já conhecem, por conta de background, já conhecem a maior parte delas, tá? Então, não vou nem entrar tanto nesse mérito aqui. Na parte de processos aqui, eu acho que tem uma virada muito grande, porque são coisas que provavelmente essa pessoa não tinha tanto conhecimento inicialmente e que ela vai precisar ter algum nível de profundidade daqui para frente. Então, entra desde coisas como agilidade. Gosta a pessoa ou não, tem pontos interessantes na agilidade ali que ela pode se basear. E dentro da agilidade tem outras sub-ramificações, vamos dizer assim, que pode ser interessante. Então, teoria das restrições, Lean, enfim, tem um monte de coisa por trás ali que é interessante para ela. Então, processo. Até, inclusive, a parte de gestão como um todo, de garantir que a gente tem um objetivo, que a gente sabe onde vai chegar, que a gente tem qual o plano para chegar lá, quais são as tarefas que a gente precisa fazer, quando a gente espera entregar cada tarefa, quem vai fazer cada uma delas, depois no final, a gente entregou, qual a qualidade disso aqui e tal. Então, gestão básica, vamos dizer assim. Então, tem toda essa parte de processos. Pessoas, então, você se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, com o interesse delas pelo trabalho no dia a dia, mais o quê? O que acaba levando para one-on-one, se você dá feedback, você, enfim, usar algum framework para ajudar no desenvolvimento da pessoa, PDI, PIP, né, o Performance Improvement Plan, caso a pessoa não esteja mandando bem, esse tipo de coisa. Então, tem um monte de ferramentas aí também disponíveis. E faltou aqui o de produto. Produto, eu diria que talvez seja onde essa pessoa, líder técnica, precisa ter
vamos dizer assim, menos conhecimento profundo, porque vai ter uma pessoa de produto ali normalmente para dar esse suporte. Mas é interessante ela entender alguns conceitos que vão ser úteis ali para ela. Então, por exemplo, o conceito de MVP. Eu sei que esse conceito está super banal hoje em dia, qualquer coisa é MVP, mas entender de fato o que significa o MVP, como é que a gente consegue fazer POC, como é que a gente consegue, vamos dizer assim, pensar do ponto de vista do produto para geração de resultado. Então, cara, teste AB, esse tipo de, sabe, básico de produto ali, para que ela consiga discutir minimamente de igual para igual com uma pessoa que está ali do outro lado, que está demandando para ela e para que ela consiga questionar. Cara, será que a gente precisa entregar isso nesse momento, ou faz sentido a gente entregar isso mais para frente? Ou faz sentido a gente adiantar, mas entregar num escopo menor, a gente entregar menos coisas aqui no começo? Ou então, será que faz sentido a gente entregar para 100% da nossa base, é melhor a gente testar com 10% da base para ver como vai funcionar, a gente conseguir iterar, melhorar o produto antes da gente abrir para o mercado como um todo? Então, são questões ali de produto, são ferramentas de produto que são úteis também na hora de tomada de decisão. Então, a pessoa tech lead não só aceita a demanda e não só fala não para a pessoa de negócio, mas ela também ajuda na decisão de a gente vai fazer desse jeito ou daquele, entrega isso ou aquilo primeiro. Então, ter esse conhecimento básico, pelo menos, de algumas ferramentas ali de produto, acho que é bem interessante. Você falou isso, enfim, acho que em algum momento eu vou parar aqui e vou estruturar isso melhor para até conseguir divulgar para a galera algumas ferramentas ali que podem ser mais interessantes, mas se a pessoa conseguir olhar para esses 4 pilares e dentro de cada pilar pensar, cara, como que eu consigo mandar bem nesse pilar? Acho que ela já consegue encontrar boas ferramentas ali que vão ser importantes para o dia a dia dela. Fica até difícil responder depois dessa resposta do Edu, né? Acho que foi completa demais a resposta dele, mas eu vou tentar trazer alguns pontos, talvez iguaizinhos dele, mas numa perspectiva aqui diferente. O primeiro passo, eu acho que o Tech Lead precisa ter dentro da caixinha de ferramentas dele um domínio técnico daquela empresa. Então ele precisa conhecer os padrões de arquitetura que aquela empresa trabalha. Porque ele conhecer esses padrões de arquitetura, primeiro, vai fazer ele entregar as coisas mais aderentes à direção que a empresa e que a arquitetura está indo. Vai fazer, talvez, ele conseguir construir soluções mais simples no sentido de provavelmente já ter coisas componentizadas, coisas automatizadas. Acho que outra coisa, ele conhecer o processo do ciclo de desenvolvimento da empresa. Acho que a pior coisa imagina o dev pergunta para o tech lead assim, cara, como que eu faço aqui para criar um redis aqui na empresa XPTO? Putz, não sei, tenho que ver aqui, tenho que pesquisar. Então, ele conhecer esse ciclo de desenvolvimento, como funciona ali a virada do upstream para o downstream, durante esse período, quero fazer um teste de estresse, qual que é o padrão? Quero abrir uma mudança, né, tal da Gmood, qual que é o padrão? Posso implantar aqui 18 horas, 17, não sei. Então, ele conhecer esses processos, justamente para ele direcionar o time. Acho que ele tem o domínio numa visão 360 da arquitetura do produto que ele cuida. Acho que o tech lead não pode conhecer no micro, mas ele tem a obrigatoriedade de conhecer no macro, né? Então ele tem que saber um pouquinho como as integrações, como os componentes se conversam, e ele tem que ser a pessoa que, se precisar fazer um desenho de solução dentro do time dele, assim, para mim tá no job description dele, é o tech lead que deveria fazer um primeiro desenho de solução, então ele tem que ter isso na caixinha de ferramentas dele. Em nível de produto, eu acho que ele tem que ter o conhecimento do produto, até para ele conseguir correlacionar toda essa parte técnica com a parte de negócios. Ele tem que ter uma visão em que direção que o produto está indo, porque além do PO estar disseminando isso e fazendo com que o time trabalhe sabendo por que ele está trabalhando, o que ele está entregando, que resultado ele vai gerar, eu acho que o tech lead tem que ser outro disseminador dessa informação e ele não pode não ter o domínio disso junto com o PO. Tem que ter na caixinha dele comunicação e técnicas de comunicação para ele conseguir transmitir estratégia técnica, para ele conseguir influenciar, para ele conseguir engajar, né? Então, sabe aqueles rituais que normalmente você entra numa squad? Tech lead tem que ter técnicas ali para ele conseguir fazer o time se comunicar, o time engajar, e quanto mais técnicas ele tiver, acho que melhor vai ser para ele. No nível de pessoas, eu acho que ele precisa usar o feedback como um dos maiores aliados dele, assim. Tech lead tem que dar feedback também. Não é só gestor que dá feedback. Na verdade, talvez,
quando eu era desenvolvedor, eu acho que eu valorizava mais os feedbacks. Na época eu não chamava tech lead, né? Mas tinha aquele dev que era o mais sênior, que no final, hoje a gente olha e fala, pô, aquele cara era tech lead. Mas eu admirava mais os feedbacks que eu recebia dessa pessoa do que muitas vezes do gestor. Esse cara tava comigo o dia inteiro. Tava acompanhando e, de fato, normalmente os feedbacks dele vinham justos. Então, acho que o feedback é um aliado bom. A questão do PDI também, né? E até ele estudar um pouco, não vou falar coaching, mas mentoring. Ele tentar transmitir a experiência dele para os devs, né? E dar toques de como fazer, qual seria o melhor caminho, junto com o PDI. Eu acho que são boas ferramentas ali para ele ter no dia a dia dele. Começar, e aí eu vou falar um negócio que talvez seja meio óbvio, né? Mas o cara conseguir dominar alguma ferramenta de documentação, ele precisa trabalhar a documentação como uma ferramenta dele também, durante todo o tempo. O tech lead precisa conseguir documentar as coisas do time dele o máximo possível. E acho que uma última ferramenta, e talvez essa seja uma das mais importantes do tech lead, o relacionamento. Ele precisa aprender a se relacionar. E ele precisa ter um bom relacionamento. Eu sempre falo isso, o relacionamento destrava seu time. Pode ser meio absurdo, né? Você vai falar assim, pô, mas isso é política. Por mais que seja, o relacionamento vai destravar seu time. A hora que ele estiver travado por uma outra área, o seu relacionamento vai ajudar a destravar. E pro tech lead isso é importante, tem que estar na caixinha de ferramentas dele. Acho que no geral são esses. Show. Agora trazendo mais um ponto polêmico aqui, e aí depois eu vou para as perguntas da galera do chat. Eu vi recentemente algumas pessoas, né, nas empresas que eu passei, também vi relato de pessoas no YouTube, de gente falando que desistiu de ser tech lead. Aí eu queria a sua visão, Edu. Por que você acha que tem gente dando rollback assim, no papel? É uma frustração com o papel ou o cargo? Você acha que tem um pouco de impacto também da empresa? Qual que é a sua visão? Porra. Na verdade, várias coisas podem acontecer aqui, né? Às vezes a pessoa esperava que fosse uma coisa, ela viu que era totalmente diferente, ela decidiu voltar. Às vezes acontece, eu não culpo a pessoa por isso não, inclusive eu acho que esse é um caminho interessante. Se ela acha que pode, vamos dizer assim, pode ser interessante para ela se tornar tech lead ou não, cara, vai lá e teste, vê como funciona, e qualquer coisa você ou volta a ser contribuidor individual ali, né? Geralmente, enfim, sênior, alguma coisa assim. Em princípio, isso não deveria ser um problema, tá? E, inclusive, quando a gente pensa em tech lead como papel e não como cargo, isso ajuda bastante, porque a pessoa só assumiu um papel, saiu daquele papel. Então, se ela estiver numa empresa onde é possível fazer isso, cara, e você pensa que pode ser uma possibilidade para você, vai lá e tenta, sabe? Se não funcionar, tudo bem. Acho que é um experimento aqui. Você encarar isso como, eu fui promovido, depois, sabe, eu fui rebaixado. Tipo, não enxerga dessa forma. Enxerga como um possível experimento para você testar alguma coisa. Se não funcionar, você vai lá e tenta de novo, tá? Então pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que a pessoa chegou lá, ela não sabia talvez o nível de pressão, de responsabilidade que ela teria, se depara com aquilo, se desespera, cara, tipo, não, isso aqui não vai ser legal, não estou disposto a sofrer esse nível de pressão, vai lá e dá um passo atrás, vamos dizer assim, seja para trás ou para o lado, enfim, acho que aqui não importa tanto. Às vezes a pessoa pode ter algumas surpresas ali, enfim, com isso acontecendo. Ou pode ser que a pessoa simplesmente, assim, ela está desejando voltar a fazer o que ela já fazia. Então, eu já vi vários gestores, inclusive, passando por isso, de, cara, eu tô com saudade de escrever código e tal, e volto a escrever código. Em princípio, não tem problema nenhum em relação a isso. Só uma coisa importante para a pessoa ter em mente é que, às vezes, ela acha que, se eu continuar na trilha de contribuidor individual, então eu vou codificar o tempo todo. E não é exatamente isso que acontece. Então, cuidado só para não confundir as coisas, achando que, como tech lead, eu vou atuar um pouco mais com gestão e tal, e se eu for contribuidor individual, eu vou necessariamente trabalhar só com código. Não. Existem várias habilidades ali que são importantes para pessoas contribuidores individuais, além do nível sênior, e que você vai ter que fazer gestão de algum projeto, alguma entrega importante, que você vai ter que se comunicar, você vai ter que fazer bons relacionamentos, por aí vai, tá? Então, não entenda necessariamente como antagônico você seguir numa trilha de gestor, numa trilha de contribuidor individual, tá? Eu tô falando isso porque às vezes a pessoa segue numa trilha de tech lead achando que é uma trilha de gestão e tal, e não necessariamente ela vai ter vamos dizer assim, um trabalho diferente se ela decidisse
ir para o outro lado. Então, às vezes, a frustração dela, se for por isso, né, porque ela tem que liderar um projeto e tal, cara, como Staff Plus, você também vai ter que fazer isso. Então, talvez você queira ser uma engenheira de software, o que não tem problema nenhum. Então, atue como engenheira de software, se for esse o caso, tá? Mas, enfim, pode acontecer por N motivos. O que eu acho que é importante para a pessoa é usar isso para se conhecer também. Se ela identificar aqui, eu decidi voltar a ser engenheiro de software porque não combino com a posição de tech lead, beleza, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se foi porque a empresa está cobrando demais e tal, cara, será que o problema pode ser a empresa, não pode? O que está acontecendo aqui? Então, vale a pessoa fazer essa reflexão para tentar entender no caso dela específico o que pode estar acontecendo e se aquilo eventualmente é remediável ou não. Se for remediável, talvez ela possa tentar em alguma outra equipe, em alguma outra empresa, eventualmente, ou não. Se não é remediável, talvez ela continue atuando como contribuidor individual ali, né, como engenheiro de software. Em princípio, não tem problema nenhum com isso. Cara, assim, eu vou tentar responder da forma mais direta possível. Acho que a primeira coisa é o que o Edu falou. Não tem problema nenhum se você decidir voltar. Acho que, inclusive, eu sempre falo, o sênior é um cargo de parada. Não é errado você parar em sênior. Para o sênior, se você for ver, você chegou no máximo ali dentro de uma trilha de analista. E você tem um conhecimento grande, é um cargo de parada. Depois de sênior, são outros tipos de desafio que sua vida não vai ser mais igual a de um sênior, que é sentar e ficar codando. Sentar e ficar desenvolvendo. Os desafios mudam, o job description é outro. Você não vai achar nenhum cargo para cima de sênior em que você fique codando boa parte do seu tempo, eu diria 70% do seu tempo. Ao mesmo tempo, você tem que entender que você vai ganhar um salário menor do que a galera que está acima de você. Não dá. O que eu já vi também é galera que quer crescer, quer ganhar mais, mas quer ter o job description do sênior. E acho que isso aí não acontece. Talvez seja uma das frustrações que faça a galera querer ir e depois volte, né? Então você tem uma motivação para ir e depois uma para voltar. Mas, no geral, eu vejo três coisas. A primeira é essa. Pô, não me adaptei. Eu gosto, na verdade, do técnico. Eu gosto de ficar codando. E, cara, esse negócio de se comunicar, de ter que me relacionar com uma galera, de ter que melhorar meu soft skill, não é para mim. Segundo, qualidade de vida, né? Eu acho que qualidade de vida tá cada vez mais em alta, né, no mercado, né? Antigamente era dinheiro, salário. Hoje em dia existe um trade-off grande entre a qualidade de vida e a questão da remuneração, que faz algumas pessoas pararem de fato no sênior. A gente sabe, quando você entra em uma posição que é mais de liderança, e o tech lead já começa a fazer parte dessa categoria, de certa forma você tem uma pressão maior. A sua pressão é maior, a sua responsabilidade é maior, a cobrança que você vai ter em cima de você é maior. E isso naturalmente vai te tirar um pouco de qualidade de vida versus quando você está na posição do sênior. Você vai ser mais acionado, você vai ser mais requisitado, você vai estar mais tempo em reunião. Tem gente que não gosta de ficar em reunião, né? Então tem um pouco disso. E assim, é triste, mas cada cargo que você for para cima, isso vai acontecer mais e mais e mais. Então, eu sou tech lead hoje, minha pressão já aumentou. A hora que você virar um principal, vai aumentar mais. Quando você virar um distinguished, você vai estar com uma pressão talvez próxima de um executivo. E, vou para gestão, vai acontecer pressão também. Não tem. Então, o trade-off da qualidade de vida versus a questão do salário. E a terceira, eu acho que é a resiliência. Muitas vezes você não conseguiu desenvolver, resiliência é um dos soft skills, você não conseguiu desenvolver esse soft skill e você foi para tech lead antes disso estar pronto. E se você não tem a resiliência, cara, a hora que a pressão vem, e se você pegar ali, eu acho que aí pode juntar, né? Eu não deu tempo de eu desenvolver a resiliência e eu peguei um projeto em uma empresa que era aquele projeto tenso, tipo, que a cobrança é alta, o resultado é alto e, olha, não aguentei a pressão. E eu decidi voltar por uma questão de resiliência que ainda precisa ser desenvolvida. Na minha visão, são esses três pontos que podem levar e acho que o gestor acima dessa pessoa tem que estar de olho nisso para tentar fazer isso aí da forma mais leve possível. Show, galera. Então, estamos chegando no finalzinho aqui, o papo tá bem rico. Como eu falei, a gente poderia ficar muitas horas aqui falando. Tem duas perguntas no chat, uma do Vinícius Blazek, grande Vinícius. Como equilibrar todos os pratos de tech lead? Mentorar, acompanhar a execução, olhar para o produto, acompanhar incidentes e todas as coisas que acontecem no dia a dia. Uma boa pergunta.
Acho que a resposta meio que até padronizada para uma situação dessa é, bom, vamos lá. Primeiro, ao longo do tempo, qualquer pessoa, na verdade, a tendência é essa, que ela vai aprendendo a fazer o trabalho e que a carga cognitiva inicial, ela vai se diminuindo com o tempo. Então, se antes você não conseguia fazer isso tudo, conforme você vai aprendendo, se desenvolvendo, você vai tendo a capacidade de lidar com essas coisas, gastando cada vez menos energia. Nunca vai chegar a zero, mas você vai gastando menos energia, tá? Então, esse é um ponto. Então, se está difícil agora e você continuar durante um tempo, naturalmente você vai conseguir fazer de forma cada vez mais eficiente. A tendência é essa. Não é uma garantia, mas é uma tendência normal. Porém, dada a situação atual, cara, tem muita coisa para fazer. A minha recomendação geral é priorize. Então, você vai ter que escolher o que é mais importante naquele momento. Então, qual a principal alavanca que você pode usar para garantir que o time vai ter sucesso naquele momento? Cara, não, o importante aqui é a entrega desse projeto, então a gente não pode perder tempo, então beleza, você vai colocar energia em ajudar o time a ser eficiente na entrega daquele projeto, seja em garantir que está tudo especificado bonitinho, que a pessoa de produto está alinhado com o time, que as dependências externas, cara, está todo mundo ciente do que está acontecendo, por aí vai. Então você vai trabalhar dentro dessa visão de você garantir que o que é mais importante naquele momento está sendo feito. Alguns pratinhos vão cair, ou podem cair? Podem, paciência. Tá? A gente sempre corre esse risco. Então, se você não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, você vai ter que priorizar. E essa priorização, idealmente, vai ter que ser a melhor possível. Então, você tem que pensar muito bem antes de você priorizar. E uma vez que você priorizar, você vai colocar boa parte da sua energia naquilo. Virou o momento, está acontecendo outra coisa no time, talvez a prioridade vai mudar. Então, você vai ter que estar repensando isso com uma certa frequência para você focar naquilo que é mais importante para o que o time está pedindo naquele momento. Então, pode ter problema de desempenho de alguém, pode ter problema de conflito dentro do time, pode ter, um produto mal especificado. Cara, N coisas pode estar acontecendo. Então, entenda o que é mais importante e atue naquilo. Eu vou dar só um exemplo aqui de um negócio que aconteceu comigo num time que eu peguei. Assim, eu tinha acabado de chegar no time e era um time, assim, relativamente bastante problemático, vamos colocar dessa forma. E o principal problema que eu encontrei quando eu cheguei no time foi o problema de comunicação entre stakeholders e o time. E nessa época, nesse time, os stakeholders demandavam diretamente para o time. A gente não tinha uma pessoa de produto ali. Então, qual foi o trabalho que eu fiz nesse momento? Eu priorizei aqui. Então, cara, eu quero que essa comunicação funcione muito bem. Então, já tinha problema de conflito ali entre a galera. Então, eu sentei com um lado, conversei, sentei com o outro, conversei, entendi o ponto de vista de todo mundo e a gente combinou ali no que seria a melhor forma da gente se relacionar, como que esses pedidos seriam feitos, como que seria reportado de volta para os stakeholders, por aí vai. Então, eu entendi o principal problema, que eu, pelo menos, julguei como principal problema na época e atuei em cima disso. Isso não significa que a gente não tinha problema técnico, que não tinha outros problemas acontecendo no time. Tinha, tá? E eu lidei com eles, pelo menos com alguns deles, logo depois. Mas eu priorizei essa parte de comunicação. Então, foi importante para mim definir uma prioridade. Então, a pergunta que eu deixo aqui, no teu caso, de quem estiver acompanhando a gente, qual é o principal problema do seu time hoje? O que mais está atrapalhando o time de desempenhar bem hoje? Então, você vai definir o que é isso. É legal você validar com algumas pessoas, entender o ponto de vista de outras pessoas do time. E uma vez decidido, você vai atuar para garantir que esse problema vai ser sanado ou pelo menos mitigado, tá? Caso você não consiga resolver na raiz. Então, você vai trabalhar em cima disso e depois você vai priorizar de novo, e de novo você vai fazendo isso de forma frequente ali, até que vai chegar um ponto que o time tende a dar uma boa estabilizada. Aí você, enfim, vai equilibrando os outros pratinhos, vamos dizer assim. No que já está funcionando, você vai equilibrando ali. Vou tentar responder. Eu vou começar com a brincadeira que eu sempre faço. Primeiro, não coda mais que 30% do seu tempo. Senão você não vai equilibrar todos esses pratinhos de certeza absoluta. Assim. E acho que a segunda coisa que o Edu falou muito bem é aprender a priorizar. Todo mundo que tem o lead no nome, seja um gestor ou seja uma liderança técnica, vai estar equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo. E a primeira coisa é ter a consciência e ficar tranquilo que algum pratinho vai cair. Hoje eu lidero a tecnologia inteira aqui. Vocês imaginam quantos pratinhos caem por dia ou por semana? É um monte. Na verdade, você precisa ter a capacidade de escolher os melhores pratinhos para cair. Não escolher o errado. Isso você vai ganhar com o tempo e com a experiência. Então, aprende a priorizar. E quando você for priorizar, não prioriza o negócio por uma entrega específica. Prioriza sempre o que mais alavanca o seu time. Você tem que buscar a exponencialidade de tempo do seu time em todas as priorizações e escolhas que você fizer. Então,
não coda mais que 30% do seu tempo, dedica os outros 70%. A dar direção para o seu time, a garantir que as coisas estão rodando, que a engrenagem está girando, e prioriza sempre o que mais alavanca seu time o tempo todo. Em pouco tempo, seu time vai começar a ser tão alavancado que você vai precisar priorizar menos vezes, porque as coisas vão estar começando a funcionar mais no automático. E esse é o caminho eterno. Aí vai vir turnover, você vai precisar começar a fazer tudo isso de novo, porque o time vai bagunçar. Então a sua vida vai ser essa, mas tenta sempre priorizar nesse sentido. Show. Agora vamos para a última pergunta aqui do Alessandro Rinaldi dos Reis. Ele colocou aqui: quais são as principais métricas de desenvolvimento que um tech lead deveria focar? Então, é uma excelente pergunta. Assim. Acho que pode variar um pouco de caso a caso. Vou dar muito a minha visão, tá? Isso não é necessariamente a resposta correta, não, até porque pode variar. Mas o que eu recomendaria ali de básico, tá? Olhando principalmente para a tecnologia. Você pode tirar um bom proveito aí das famosas DORA Metrics. Então, você entender lead time, PR alguma coisa, mas enfim, a taxa de entrega, né, de tarefas, tempo de recuperação e taxa de falhas ali. Então, se você olhar para essas, isso já ajuda bastante, porque elas meio que já são um proxy para várias outras coisas. São proxy para qualidade, proxy para eficiência do time, por aí vai. Tá? Então, um super resumo aqui é o quão frequente o time consegue entregar sem problemas ou com poucos problemas. Se você fizer só isso, já está excelente, tá? Do ponto de vista mais macro. Tá? Olhando do ponto de vista um pouco mais micro, um negócio que eu super recomendo é você, para cada aplicação que o time roda, ou até melhor dizendo, para cada fluxo que o time tem, porque pensa que cada fluxo pode pegar várias aplicações diferentes, ou você pode ter uma aplicação com vários fluxos diferentes. Tá? Então, o que importa aqui é mais o fluxo do que a aplicação em si. Então, pensa em cada fluxo que o time tem, fluxo de entrega, tá? No caso aqui, de valor para o negócio. E dentro desse fluxo, você vai pensar, cara, como é que eu consigo saber se esse fluxo está funcionando como deveria? Então, por exemplo, talvez um fluxo seja, eu recebo uma request aqui no endpoint meu, eu coloco isso no banco de dados, depois isso em algum momento vai para uma fila, quando estiver na fila, eu faço um processamento, geração de um relatório, entrego isso para o meu usuário por e-mail, alguma coisa assim. Então, cara, isso é um fluxo completo ali, um fluxo de uma exportação, por exemplo. Beleza, massa. Como é que eu sei se esse fluxo está funcionando ou não? Cara, você vai verificar a latência, por exemplo. Como é que está a latência desse endpoint? Então, a latência está muito alta, está muito baixa? Uma outra possível métrica. Quanto tempo eu levo desde a request chegar até eu entregar o relatório, entregar o e-mail que está chegando na caixa de entrada do meu usuário? Ou está levando muito tempo, pouco tempo? Porque você começa a olhar para esses números, você tem insights de como que as suas aplicações em relação à geração de valor para o negócio, tá? Diretamente. Então, você sempre precisa ter esses números que descrevem o quão bem você está, de fato, operando a sua aplicação. E a partir desses números, você vai ter ali, né, os SLIs, SLOs, então um indicador, por exemplo, latência, como, por exemplo, taxa de falhas, enfim, você vai ter SLI, vai ter os números, que são os SLOs, né, que são os objetivos ali, uma latência de no máximo, 100 milissegundos para 95% das requisições, para 99% das requisições, alguma coisa nessa linha. Aí, a partir disso, você vai ter monitoramento, alerta, enfim, você vai ter uma certa observabilidade em relação ao que está acontecendo. Então, todo o fluxo que você tem, tá? Eu não gosto nem de olhar no nível de aplicação, gosto de olhar para o nível de fluxo, ela deve estar metrificada para que você consiga operar a sua aplicação. Caso contrário, acontece um negócio muito ruim que, infelizmente, ainda é muito comum, de algum problema está acontecendo, e eu só sei que o problema está acontecendo quando alguém, sei lá, liga reclamando para o suporte vem avisar para a gente que tal tela não está mais funcionando. A gente entra lá, putz, realmente está dando erro 500 quando eu entro aqui. Cara, para evitar isso, você precisa operar a aplicação, e para isso você olha para o, vamos dizer assim, do ponto de vista de fluxo, né? O fluxo de geração de valor. Então, no micro, eu diria que são essas as métricas no nível de aplicações, e no macro você consegue olhar para a parte do DORA Metrics, que já te ajuda bastante a entender a eficiência do seu time. Existem outras métricas que a gente pode olhar para pessoas, com INPS, alguma coisa nesse sentido, para o produto também, métricas de produto, mas eu não vou nem entrar tanto no mérito delas aqui, tá? Se você começar só por essas métricas de tecnologia, já é um bom começo para depois você começar a olhar para outras coisas. Boa.
O Edu focou bastante ali nas métricas mais de aplicação, técnicas, né, de integração, então eu vou tentar falar um pouquinho das outras, porque acho que do lado técnico ele foi perfeito ali, já falou boa parte do que o Tech Lead deveria olhar. Do outro lado, eu olharia uma coisa básica primeiro. Quantos por cento da minha sprint eu evoluí negócio? Quantos por cento eu evoluí débito técnico? Quantos por cento eu gastei em sustentação? Quantos por cento eu fiz de retrabalho? O retrabalho considera que o dev trabalhou, mandou para QA, aquele card voltou, ele tem que refazer um monte de coisa porque tinha bug. Quanto tempo ele gastou trabalhando nas correções dos bugs que o QA achou, eu considero como retrabalho. Essa é a primeira coisa que eu olho. E eu tento desafiar o time a crescer ali a cada trimestre 10% na nossa evolução de negócio, até chegar em patamares de, somando evolução de negócio mais técnica, 85%. Os outros 15% ele vai gastar ainda em sustentação, em retrabalho. Acho que isso aí é inevitável. Mas eu tento chegar nesses números. Então, acho que esse é uma das coisas que eu olharia como Tech Lead. A segunda é quantos por cento das histórias que eu estou trabalhando, ou elas param no meio, o produto fala, não quero mais fazer, ou elas sofrem alterações no meio, depois que eu já dei um prazo, que eu gerei um esforço ali. Por quê? Porque normalmente o time de tecnologia ele é muito pressionado nesse sentido. Pô, o time não entrega, o time tá devagar, mas cara, quanto que as coisas estão mudando do lado de produtos também no meio do caminho, e acho que conseguir medir isso e dar visibilidade é um papel do Tech Lead. Questão de qualidade, né? Olha um pouquinho qual é o seu percentual de incidentes em produção. Então, eu tive 3 entregas, as 3 teve incidente de produção. Você está com 100% de incidente em cima das suas implantações. Qual a quantidade de bugs que você está tendo ali nas suas entregas? Quantos por cento do seu teste é automatizado? Outra coisa que me ajudou muito foi olhar o racional do meu ciclo de desenvolvimento. E quando eu olhei isso, olha o que eu escutava. Os devs demoram muito para entregar. Os devs devem ser devagar, o dev é ruim, tem que olhar, tem que entender. E um dia eu fui olhar algumas histórias, né? E depois eu comecei a olhar isso na média. O dev levava 2 horas para fazer normalmente o código, o QA levava 4 para testar, o PO levava 12 para fazer aquela história ficar pronta para o dev, e aí levava mais um tempo de implantação. Ou seja, o tempo que o desenvolvedor estava de fato codando aquilo era extremamente baixo versus o tempo total da atividade, que era o racional que as pessoas que falavam, pô, mas os devs demoram muito, as coisas estão lentas e tal, de fato levava, né? E quando você começa a olhar para esse nível de métrica, você começa a ter visibilidades super boas. Acho que eu gravei uma aula com o Edu lá na Forja, só falando dessas métricas e só comentando sobre isso. Então, quem tiver interesse para se aprofundar, dá uma olhada lá na Forja, que pô, a gente falou uma aula inteira disso, né, Edu? E não só eu, acho que tem aula de mais uma galera lá falando só de métrica. Acho que vale dar uma olhada lá, quem tiver interesse de se aprofundar. Quem quiser ver, chama o Bruno, me chama, eu chamo o Gui e fala assim, pô, quero ter acesso à aula, eu libero acesso para você lá, tá? Então fica aí com brinde também. Aí sim. Aí sim. Eu só fazer um comentário nisso que o Bruno falou, que eu acho que é bem importante, que às vezes a gente não presta tanta atenção. Às vezes a gente olha muito para métrica, e às vezes a gente acha que, não, eu vou ficar aqui vislumbrando e tal, olhando para isso, um painel bonito e tal, cara. A importância da métrica é para ajudar a gente a entender qual o próximo melhor movimento que a gente pode fazer, para a gente priorizar. Cara, talvez a gente tenha um problemaço aqui de, sei lá, tem muitos bugs, porque, cara, eu estou medindo aqui, eu estou vendo que, sei lá, 80% das entregas estão voltando com bug, estão chegando com bug em produção, alguma coisa assim. Cara, preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então não é para você ter a métrica só por ter. Se você não está tomando decisão nenhuma com as métricas que você tem, elas estão sendo 100% inúteis. Então ela te ajuda a tomar decisão, a entender o que você pode fazer para ajudar o time, de fato, a alavancar. Voltando ao que a gente já está comentando aqui nesse tempo todo, né? Então use a métrica para você, para direcionar o seu próprio trabalho. Se você não estiver fazendo isso, aí ter métrica ou não ter, tanto faz. Boa, galera. Bom, então o papo tá bom, estamos chegando aqui no final. Vocês querem deixar alguma consideração final? Edu, Bruno? Pode ser, eu queria agradecer de novo. Assim, o papo foi muito bom aqui, deu pra gente entrar em vários pontos ali diferentes. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, a posição de liderança técnica, para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, pessoal que vai acompanhar a gravação também. E, enfim, quem quiser conectar comigo no LinkedIn, me chama lá, sou super aberto a gente trocar uma ideia. Só buscar lá Eduardo Matos, você deve me achar.
E obrigado aí, Gui, obrigado obrigado, Bruno, também. Muito bom esse insights aqui que você trouxe. E é isso aí. Boa. Pessoal, só agradecer aqui também, agradecer o Edu que participou aqui com a gente. Também quem quiser, segue lá no LinkedIn, eu falo algumas coisas de Tech Lead de vez em quando também, muito nesse sentido de hoje. E acho que quem quiser se formar em Tech Lead, quem quiser entender mais, pô, segue o Edu aí, segue a Forja, vai lá que tá cheio de curso legal. Eu fiz alguns lá da Forja há um tempo atrás, acho que vale muito a pena. Boa, galera. Então é isso, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Quem está ouvindo pelo Spotify, na descrição do Spotify. Tem uma novidade, agora a gente está streamando pela Twitch também. Eu vi que tinha uma galera acompanhando pela Twitch. Não sei, não faço ideia como que eu deixo o vídeo gravado lá. Eu vi, da última live que a gente fez, o vídeo sumiu. Estou aprendendo a mexer na Twitch, então é isso. Muito obrigado, Edu, essa parceria. Eu acho que já é a quarta ou quinta vez que a gente está se falando. Espero que a gente se fale mais aqui, lá, e qualquer projeto novo que surgir, a gente fizer juntos, né? Também gostaria de agradecer a galera que acompanha no ao vivo e a galera que vai assistir no gravado também, mas o Marcel dos Santos interagiu bastante com a gente aqui. Obrigado, Marcel. O Rafa, o Vinícius, Thiago, Alessandro, então toda a galera que está acompanhando, muito obrigado. Para quem ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. É isso, valeu. Valeu, Bruno, valeu, Edu. Boa sexta-feira, galera. Abraço.